Olá, eu sou o Luiz Fugita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast sobre saúde mental. Pela primeira vez, a gente vai conversar novamente com uma entrevistada que já esteve aqui, que é a doutora Cristiane Geraldo Folino, psicanalista e membro do Departamento Científico de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A SPSP vem fazendo um trabalho bastante consistente de conscientização e orientação nessa área de saúde mental de crianças e adolescentes. É uma sociedade de pediatria, mas felizmente, para nós que somos interessados nessa área, tem um trabalho muito forte em saúde mental nessa faixa etária. Na primeira vez que a gente gravou, foi no episódio sobre depressão na infância e adolescência. Dessa vez, por sugestão da própria doutora Cristiane, a gente resolveu falar sobre um quadro mais amplo, não especificamente sobre depressão. Eu vou pedir até que depois ela explique por que essa escolha, Então, não vamos falar sobre um diagnóstico bem definido, sintomas, como reconhecer, mas sim sobre o sofrimento psíquico nessas faixas etárias mais jovens, Às vezes a gente menospreza a possibilidade de alguém de pouca idade poder ter esse tipo de sofrimento, mas todos precisamos ser conscientes, de que isso é possível, e principalmente profissionais que lidam com crianças, como professores, pediatras, outros profissionais de saúde. Esses precisam ficar muito atentos para detectar possíveis problemas e, se necessário, orientar os pais ou encaminhar para algum tipo de ajuda profissional. Obrigado por ter vindo pela segunda vez, doutora Cristiane. É um prazer, Luiz. Como eu te disse, você me desafia mais de uma vez a estar falando aqui para um microfone e para um público grande. Não, ninguém diria. Vem no programa, ninguém diria que tem algum receio quanto a isso. Doutora, para começar, tem algumas perguntas que a gente pediu para o público e eu vou colocar no meio, porque algumas até conversam bastante com o que eu já tinha planejado perguntar, Uhum. E logo a primeira já é um desses casos, A gente tem uma ideia de que a infância não pode ter um sofrimento psíquico, Da mesma forma que um adulto pode sofrer, E aí a Simone Filgueiras, mandou pelo Instagram, que é uma pergunta que ela tem uma entonação que transmite bem isso, Tem interesse de saber como uma criança pode ter um sofrimento psíquico, E é possível, Como que isso se expressa numa criança? Então, talvez, Luiz, para a gente poder responder, a gente sempre tem que dar um substrato, Da onde é que a gente parte, Então, uma questão me parece muito importante para responder essa pergunta é, que a criança, ela precisa ser ajudada a crescer, Então, a gente acaba que não pensa nessas coisas no dia a dia e nem sei se precisa pensar, no sentido de ficar muito, muito preocupado, Então, com os cuidados, que os pais, dispensam aos filhos, eles dão mais do que pura e simplesmente a possibilidade de sobrevivência para a criança nos primeiros tempos de vida. Sim. Então, esses cuidados, eles precisam ser de certa qualidade. Então, o que eu estou dizendo de qualidade? Uma presença consistente, não só a presença física, Sim. Mas uma possibilidade interna, de cada um desses pais ou desses cuidadores primordiais, do jeito que a gente gosta de chamar, Sim. Porque às vezes não é um pai, Sim. é uma mãe, mas um cuidador que está bem perto e que seja um cuidado contínuo, Ele oferece mais do que uma mamadeira, do que uma troca, Sim. É para além, Sim. Então, ele forma, psiquismo junto com essa criança, Ou mente, se Sim. for mais fácil de entender, Sim. Mente para essa criança lidar com os desafios que ela vai ter pela frente. Sim. Então, é tijolinho a tijolinho nesses cuidados de qualidade, que depois, se quiser, a gente pode conversar um pouco melhor o que são cuidados de qualidade nesse início de vida. Sim, eu já ia perguntar isso para a gente tornar isso palatável, bem concreto, claro, Porque a gente, sei lá, acho que não sou pai, mas imagino que o cuidador, ele tem uma ideia meio natural que é, de como se ensinam coisas, Mas é legal ter sua visão, assim, porque às vezes a pessoa tem isso a partir de uma experiência de vida que é muito diferente entre as diferentes pessoas, O que são coisas importantes, então, nesse sentido, dessa qualidade que você mencionou? Ter espaço para essa criança dentro do pai, da mãe ou do cuidador. Ter espaço interno, Então, quando se tem um filho, se tem que abrir um espaço na mente desses pais, Então, até a própria gestação prepara
né, ela constrói a mulher, não deixa pronta, não, né? Ela prepara, é um caminho, né? Sim. Tudo em termos psíquicos é caminho, Sim. né? Não tem algo já definido, pronto, garantido, né? Construído. Ele é construído passo a passo, né? Prepara essa mulher para receber um bebê depois de nascido. O que quer dizer isso? Então, até as próprias questões, né, que aparecem com, vou escolher um nome, vou fazer um cantinho para essa criança dentro da minha casa, né? Pode simbolizar, né, e é legal que simbolize, né, que tem um espaço em construção daquela pessoa que está gestando ou vai adotar ou vai, né, incluir uma criança na sua vida, né, para aquela criança em particular, né, em específico, não é qualquer criança, né, por isso que é interessante uma das questões que a gente pergunta às vezes para os pais nesses trabalhos mais com crianças muito pequenininhas, né, e depois até um pouquinho maiores, como é que você pensou o nome, né, assim, porque aquela criança em particular, que coisas vieram, que pensamentos vieram, então tudo vai fazendo parte dessa construção dessa criança na mente destes pais, né, e é importante que seja assim, até para quando ela nascer, isso vai se atualizando, né? Algumas coisas caem, alguns pensamentos caem, então, normalmente, né, as crianças não vêm prontas, né? Então, tem o cuidado, ele também é uma construção de uma relação que vai se dando passo a passo, né? E é importante que seja assim, né? Então, a qualidade do cuidado, né, ela passa por aí. E esse cuidado com qualidade que você mencionou, doutora Cristiane, ele precisa ser algo assim que digamos, a pessoa faz algo conscientemente, nessa hora do dia eu vou fazer algo que é para isso. Não é isso que a gente está falando, não, não é isso. Não é isso, né? Não passa muitas vezes por essa questão mais concreta de um pensamento a respeito do fato, né? Legal. Pode até passar, né? Não é que então inutiliza isso, né? Mas é muito mais, né, intuitivo, é muito mais a ver ligado à questão de um desejo real por aquela criança que vai vir, seja ela, né, ela vai vir por adoção, muitas vezes, né? Então, de poder construir esse lugar para ela, né? Mesmo em casos, né? Então, acho que aí cabe também, né, um complemento, mesmo em casos que, a princípio, a criança não foi planejada. Tá? Então, essa é uma questão delicada, muitas vezes perguntam, né? Mas, não, e as crianças não planejadas, né? Bom, não foi planejada num momento, né? Isso não quer dizer que não possa ter desejo depois, ou uma construção de uma relação de qualidade depois. Né? Então, não é que então não foi planejada e inutiliza todo o resto, né? Todo o destino dessa criança, não. Legal. Né? Doutora, quando a gente pensa em um sofrimento psíquico que a gente está lidando nessas faixas etárias muito novas, a gente tem mais facilidade se isso for relacionado com algum trauma muito específico, né? Então, filhos de pais que se separam, morte de alguém, ou morte de um animal de estimação, alguma coisa assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Necessariamente é assim ou não? Elas podem passar por eventos que a gente não identifica assim, uma causa, mas ter um sofrimento. Então, acho que talvez fosse interessante a gente diferenciar, então, né? O que é um sofrimento psíquico do que é uma dor, né? Ou do que é um afeto que a gente não entende, a gente não acolhe, né? Então, a dor, ela existe para crescer, né? A gente toda hora, né, tá sujeito a afetos, né, de tristeza, né, de raiva, né, de uma certa dor, né? Muitas vezes saudável até. Extremamente isso, né? saudável, né? Aliás, acho que esse é um ponto importante na sua pergunta, né? É fundamental que se abra espaço para esses outros sentimentos e para essas dores, que eu estou chamando algo um pouco mais, né, abrangente. Né? Então, abrir espaço para isso é fundamental, né? O que a gente vê acontecer mais na nossa contemporaneidade é que isso sempre vai para debaixo do tapete, né? Se passa por cima do que não é tranquilo, do que não está palatável. Não se digere, né? Não se digere, mas isso tem um custo.
custo. Sim. Né? Isso Sim. tem um custo. Então, um pouco para responder, né, dar um fechamento para essa tua pergunta, né, para a pergunta de quem fez aí também, né, no Instagram, para crescer, a criança tem vários desafios. E a gente poderia, né, chamar de certas dores também, né? Sim. Ela precisa, ela tem um contato com uma mãe talvez muito presente, muito calorosa, mas ela também precisa se desligar dessa mãe ao longo do tempo. Então, ela também tem um processamento de dor que ela precisa fazer, né? De elaborar essas separações, essas perdas, né? E o sofrimento psíquico, então? O sofrimento psíquico é para além da dor, né? A dor, a gente lida, é isso que eu estou te dizendo, né? A gente precisa encontrar lugar que essa dor possa aparecer, a gente conter. E quem faz isso no começo de vida é o cuidador primordial, né? Então, ele acolhe essa dor, né? Ou ele acolhe angústia, algo que não se sabe ainda o que é, né? Até a própria fome, né? A fome para um bebê, ela não é fome, né? Ela é uma dor na barriga insuportável, muito provavelmente, né? Quem vai falar que é fome é essa mãe, ou esse cuidador que está lá, presente, que está fazendo essa certa tradução do que está acontecendo com aquele bebê. Isso é primordial. Então, isso faz parte de um cuidado de qualidade, fazer essa tradução paulatina. Então, ela vai sendo apresentada, que seja apresentada aos pouquinhos para esses impactos. Então, por isso, a condição de alguém que cuida mais efetiva, né? Agora, o sofrimento é quando tem um pouquinho a mais, né? Quando tem um excesso que não foi muito ajudado por este meio a conter, a traduzir, a transformar, né? Então, a criança fica um pouco à mercê deste impacto, né? Seja de fora, seja de dentro, né? Que eu estou te dando exemplo, até o próprio estado de fome, né? Ou de um mal-estar que não se sabe o que é, né? A criança quer um aconchego, né? Doutora, na primeira vez que a gente conversou, foi em 2018, né? Foi na ocasião da gente ter alguns casos de suicídios em escolas tradicionais, que aí elas se mobilizaram para fazer algumas ações para orientar, né, pessoas toda a comunidade escolar que foi impactada por aquilo a lidar com aquela situação, né? Muitas vezes, esse tipo de evento coloca em evidência, né, um determinado assunto e depois isso acaba sendo esquecido, né? No seu caso, pelo que eu fiquei sabendo, não, o trabalho permaneceu e se intensificou, né? E aí, passando um pouco mais para essa área, né, lidando com pediatras, professores, outros profissionais que lidam com crianças, como que tem sido o seu trabalho com eles? Tem sido muito importante e interessante, mas um trabalho feito aos pouquinhos, né? Em pequenas doses mesmo, né? Os pediatras, eu já tinha uma certa tradição de trabalhar, né? Eles sempre nos desafiam, isso é bom, né? A gente sai um pouco, né, do comodismo, né? Até para poder conversar com outros profissionais, a gente precisa adequar a linguagem, né, e acessá-los, né? Com os educadores, eu particularmente tenho gostado muito, também gosto de trabalhar com os pediatras, mas, né? Porque eu acho que eles têm um impacto de algumas questões, né? Eles têm muitos elementos na escola. Eu conversei há uns 20 dias atrás numa escola pública, né? Em função aí desse trabalho do núcleo, né? De depressão, né? Da sociedade. E foi muito interessante, né? Tem sido muito interessante, né? Porque eles têm todos os elementos, quer dizer, eles têm as crianças e os jovens e as famílias lá, tem muita demanda, né? E eles têm também recursos, só que muitas vezes eles não conseguem reconhecer esses recursos como recursos eficientes, né? Então, o trabalho que eu tenho percebido, que é o mais legal, primeiro é um trabalho em grupo, né? Quer dizer, o grupo é algo importante para a gente trabalhar as questões do humano, né? Ninguém faz nada sozinho, né? E para os professores e para os educadores, né? É um pouco ajudá-los a recortar
o que se pode fazer, né? O que eles já fazem, né? Instrumentalizá-los, né? Mas eu tenho percebido que passa muito mais por uma sensibilização às questões de saúde mental, né? E um pouco desmistificar, né? Que eu acho que este é um trabalho muito grande, mas o que a gente fala quando fala de saúde mental? Quando fala de saúde mental, sempre vem uma questão da doença e não da saúde. Né? Então, assim, toda hora me pedem, fala de sinais de risco. Né? Como reconhecer? Como reconhecer, né? Então, o acento talvez seja, isso que eu estou querendo aí, né, que a gente está conversando, né? Seja por acento no que pode ajudar neste caminho de saúde, né? Condições para a saúde mental que não tem a ver só com a saúde mental. Né? A saúde mental, ela está implicada na saúde física, né? Na possibilidade de aprender também, né? O que a gente precisa sensibilizar né? Eu não só ensino, eu aprendo, né? E eu preciso abrir espaço para as coisas que eu não sei. Por exemplo, questões da saúde mental, né? E de uma... né, dessa seara, né, do psíquico. Doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta que deve ser de um professor, porque a gente, na hora de pedir perguntas, né, a gente já meio que deu uma direcionada, vamos tentar ajudar quem lida com crianças, né? E aí sempre aqueles nomes de internet, chama Pílulas de Ada. Ela perguntou, gostaria de saber justamente como lidar com uma situação dessas como professor. Ela não fala muito bem que situação é essa, né? Mas a gente imagina que seja tendo identificado algo, e acho que é uma pessoa que não é da área de saúde, né? Então, identificou alguma coisa, e o que eu faço? Eu converso com aquela criança, converso com os pais, eu falo com a diretoria, o que se fala para uma pessoa dessas? Não se faz nada sozinho, né? A única coisa que eu posso começar a falar, né? Que é bem geral, né? Assim, acho que poder minimamente conversar com a coordenação da escola, né? Fazer uma reunião, né? Trocar, né? Que situação é essa? Como tem preocupado, né? É que é muito geral, eu não sei nem por que caminho a gente poder abordar, mas eu acho que de uma maneira geral, né? É implicar mais gente numa situação como essa, né? Então, trocar, ver os outros professores dessa criança ou desse adolescente, como é que eles veem, né? Poder abrir um pouco para ter uma noção um pouquinho mais global do que pode estar acontecendo com essa criança, com esse adolescente. E depois, talvez, depois de uma conversa com um grupo, talvez, né? Escutar os pais, né? O que talvez eu possa ajudar a pensar, né? Que essa pergunta acaba me lembrando né, que a escola, ela fica muito demandada, né? Porque realmente as coisas acontecem e as crianças estão na escola, né? Mas, né, ela não deve ter, né, o papel de quem faz diagnóstico de nada, né? Porque a gente acaba percebendo que talvez a angústia seja tão grande, né, que se tente fazer algo que nem é da alçada de um profissional, né, da educação, né? Eu acho que porque essa angústia invade, né? Então, também este profissional, né, talvez com muita boa vontade, né, mas um pouco aflito demais, né, às vezes quer fazer algo e a gente até entende que é um bom caminho de cuidado, mas muitas vezes precisa se instrumentalizar com outros profissionais ou num grupo maior para poder tentar ajudar, né? Acho que a gente não pode oferecer algo que a gente mesmo tem dificuldade de ter, né? Claro. E eu não acho que nenhum demérito isso, né? Essa questão dos grupos, né? De poder acolher nos grupos, né? Acolher até a angústia desse profissional. Como é que ele muitas vezes fica sozinho, né? E acaba falando, né? Aqui, né? E talvez lá ele não pôde conversar, né? Então também tem essa questão das mídias, né? Sim. Uma coisa que é interessante, foi na entrevista que a gente fez com um psiquiatra sobre, acho que era bulimia. Aí foi interessante que a gente fica, como você mencionou, né? A gente fica, sempre tem essas questões, como reconhecer, o que eu faço se eu reconhecer, né? Aí ele falou, e na verdade essas questões, isso ficou bastante porque foi bem esclarecedor, né? Ele falou, essas questões não são tão importantes, porque todo mundo meio que sabe, assim, esse negócio do reconhecer,
quem é próximo meio que percebe quando alguma pessoa está em algum sofrimento e tal. E o que fazer, geralmente é isso. Vou pesquisar, vou perguntar para alguém que está próximo, que também conhece aquela pessoa. E às vezes a pessoa, quando se trata de saúde mental, fica um pouco receosa de fazer isso, parece, né? Eu imagino que professores, como eles têm essa relação também profissional, digamos, com a criança, né? Também ele fica um pouco, não, o que será que eu faço? Porque isso exige um método, alguma burocracia, que eu preciso ter um protocolo do que fazer. Não necessariamente assim, imagino, né? Não, é muito mais que ele seja um professor. Sim. Né? Assim, o importante é que o professor seja um professor, o pediatra seja um pediatra, um pai seja um pai, né? Os professores podem ajudar muito, pediatras podem ajudar muito, os pais, então, nem se fala, né? Sim. Então, esses tijolinhos do caminho de constituição de mente, de psiquismo, que é um jeito de enfrentar a vida e também de dar sentido para a vida, né? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, no que está acontecendo, né, com crianças até novas e com adolescentes, né, que parece que não tem sentido a vida, né? Assim, como assim, né? A gente, né? Nessa fase não ter sentido, Sim. né? Mas é um reflexo do que não aconteceu antes, né? Um pouco nesse sentido que eu estava falando para você, né? De que essas funções aí, né? Do começo de vida e da infância, né? São muito importantes de acolhimento, de transformação, de reconhecimento de quem é aquela criança em particular. E isso é base de saúde mental e isso é base de autoestima, de autoimagem, Sim, né? sim. Então, é uma construção que se dá a partir do outro, sempre. Não somos autoengendrados, não, é sempre a partir de um outro que cuida, mas que também pode ser cuidado. Sim, sim. Né? Sempre uma troca, né? Sempre, mas parece que isso, de verdade, essa crença não acontece, né? Porque, por exemplo, um professor acha que ele tem que ensinar, Sim. né? E ele tem que falar, ele sabe, né? Na verdade, ele pode saber muitas coisas, né? Mas Sim. os alunos também o ensinam muitas coisas, Sim, né? sim. Até questões que ele mesmo não sabe dele mesmo, às vezes, e são mais delicadas, às vezes, para um professor, né? No seu trabalho com professores, você sentiu, às vezes, algum receio deles de levantarem a possibilidade de estar acontecendo algum problema de ordem mental pelo estigma desse tipo de problema com os pais? Eu não sei como falar isso com os pais, porque eles vão levar a mal. Teve alguma coisa nesse sentido? Teve. Isso é recorrente, né? Eles ficam com muito receio, né? Mas também essa é uma outra questão que passa por quem comunica essas coisas ou quem sensibiliza, olha, está acontecendo alguma coisa, né? Porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é saúde mental, Sim, né? sim. Então, sempre é pelo lado do negativo, né? Sempre pelo lado do que não está dando certo. Sim. Então, sempre tem, essa é uma dúvida bastante grande deles, né? E eles contam que é muito difícil, isso não só os professores, os pediatras também, né? Contam que é muito difícil quando se chega, né, numa observação e numa conclusão de que não, essa criança precisa de um trabalho mais especializado, então vamos encaminhar para um trabalho desses. A recusa dos pais, né, em reconhecer, em entender, né, o susto é tamanho, ou falam não, né, não é verdade, né. Então, isso tem como eu posso te dizer, também tem um caminho, né? Sim. Porque quando os filhos, eles são pra gente, né? Acho que a gente até já conversou sobre isso da outra vez, né? Alguém que vai fazer aquilo que a gente não fez, que a gente não conseguiu, ele vai ter o sucesso que eu não consegui ter em alguma questão. E é muito difícil para os pais verem quando alguma coisa não dá certo, né? Porque eles estão às vezes implicados, não conscientemente, nem nada que eles façam porque eles não queiram, né, que eles estão querendo, né, fazer mal para os filhos, né, mas somos humanos, né, a gente impacta o outro da forma como a gente pode, né. Então, os pais acabam que eles não reconhecem, talvez, uma dificuldade no filho, num primeiro momento, né? Por essa visão, talvez, idealizada desse filho, né? Ou do que eles gostariam
que fosse, porque também implica pais. Sim. Né? Então, os educadores falam muito disso, mas os pediatras também, né? Da dificuldade de encaminhamento. Doutora, passando agora para faixas etárias um pouco mais para frente, né? Os adolescentes, é um pouco mais fácil da gente entender que eles possam passar por algum tipo de sofrimento psíquico, porque a gente fala, eu acho que o sofrimento psíquico está ligado a uma capacidade maior de elaboração, já dá para refletir sobre a vida e ficar afetado por aquilo negativamente. Ao mesmo tempo, é uma fase que a gente já sabe que naturalmente é marcada por muitos altos e baixos, né? Aí é meio não tem como escapar de uma pergunta que foi enviada, né? Também pela como é que é? Ritas Ales Cunha. Que é assim, como que eu vou saber se um comportamento é típico da adolescência ou não? Ficando perto, observando, ficando perto. Então, né, não são sinais, é muito mais a relação que se estabelece com esse adolescente, né? Quer dizer, não adianta falar dos sinais se, não sei qual é o caso, se é mãe, se, né? Mas se conhece o filho, né? Ele deixou de ser quem ele era, ele está muito diferente, aquilo que dava prazer não está dando mais, né? Ele mudou de personalidade, né? Talvez ainda seja em função da transição para a adolescência, né? Então, é muito particular, por isso que os sinais, eles podem ser indicativos, mas eles nunca dão conta, né? Então, é muito mais como é que essa pessoa, né, conhece esse adolescente, quem é esse adolescente, qual é a relação que se estabelece com ele, né? Isso está transformado, isso está mudado, tem algumas outras coisas acontecendo, né? Mas talvez a sua pergunta, antes de você colocar aí a pergunta da leitora, me fez pensar que talvez falte um ajuste para a gente fazer aqui, né, em relação ao sofrimento na infância, porque não é que a criança vai identificar que é sofrimento, né? Muitas vezes, para vocês terem uma ideia, muitas vezes quanto mais novo é a criança, quanto mais nova é a criança, né, mais ligado ao psiquismo paterno e materno ela está, né? Então, algumas questões que acontecem com os pais e que eles mesmos não processaram, a criança capta e pode fazer um sintoma disso, né? Então, muitas vezes não come, muitas vezes chora demais, não dorme. Estou falando de crianças muito pequenininhas, bebezinhos, né? Então, não é que ela identifica o sofrimento, ela aporta o sofrimento. E é isso, né? Quanto menor essa criança, mais ela carrega dessa transmissão, né, dos pais. Então, eu acho que falta esse ajuste, porque ela não tem consciência de que está sofrendo. Mas algo dói. Né? Eu acho que isso é o que até volta um pouco para aquela primeira pergunta, né? Que a pessoa fala, como que a criança pode ter um sofrimento desse tipo? É justamente porque não está ligado, então, a uma capacidade de refletir sobre as questões complexas da vida. Não. Se fosse assim, seria meio caminho andado, né? Seria meio caminho andado, né? Porque já tem aí uma possibilidade de pensar sobre, né? Isso é uma aquisição muito requintada, né? Não é assim, né? A gente primeiro vive, né? Principalmente com o corpo, então é a partir da sensorialidade, né? Do sensório, que toca o corpo, então é a partir do ritmo da voz de quem está perto, né? É do toque, tudo isso, né? Não é a capacidade mental, ela vai sendo construída a partir disso, né? Mas ela é uma aquisição, então não é, então estou sofrendo, né? Nem a gente como adulto às vezes identifica, né? Sim, é verdade. Então, tem alguma coisa, eu estou angustiada, né? Mas eu não sei do que se trata. Né? Doutora, tem duas perguntas que vieram e elas são bem diferentes, não tinha pensado nelas. E isso é porque eu acho que elas vêm... Que bom, né, Luiz? Mas eu acho que elas vieram porque são pais. E aí, para mim, né, eu tento ao máximo, mas impossível ter realmente... Você é sensível até demais. Mas, né, muito difícil. Que é a questão de internet, redes sociais, pelo que a gente viu, preocupa muito os pais. As perguntas são, como sempre, bem objetivas, né? Tem o Coelho, JB Coelho. Minhas filhas passam muito tempo em redes sociais, esse pode ser um motivo para depressão. Aí a Priscila Sandra
Já existem pesquisas tentando relacionar vício digital e aumento do número de casos de depressão. Como a gente falou aqui antes, a gente não vai falar especificamente de depressão, né? Mas como que esse modo de vida, né, que é muito diferente da geração anterior, impacta, né, na vida de crianças e adolescentes? Impacta muito, né? Por todos os motivos que eu te falei até agora, né? Porque a gente só se constitui humano a partir de um outro humano. Sim. Né? E o que a gente vê acontecendo agora, né, é bebês muito pequenos, né, com uma tela na frente. Sim. Né? Então, comendo com uma tela na frente. Né? Eu gostaria de não ter nenhum juízo de valor em relação a isso. Né? Tentar ser um pouquinho isenta disso, mas a gente vê, né, o que tem acontecido, porque é a partir da relação com o outro que se estabelece, que se constitui psiquismo, Sim. né? E os instrumentos para lidar com a vida. Sim. Não é só, então, algo que é etéreo, Sim. né? São os instrumentos, os recursos que a gente vai construindo para lidar com tudo da vida, né? Para aprender, né? Para se encantar, para ter um certo sentido, né? Para lidar com o outro, para lidar com frustração. Então, impacta, né? Não tem como não impactar, né? Porque se a gente pressupõe que é a partir deste outro, e este outro parece que está cada vez mais apagado na vida humana, né? Parece que assim não tem como não impactar, né? Quer dizer, ficar num jogo é diferente de ir para a rua, né? E ter alguma desavença e ter que resolver ou não, né? Claro. Quer dizer, quer dizer, o confronto com o outro, ele não é só negativo, né? Ele constrói instrumentos, né? Eu gosto sempre, acho que eu já até te falei isso, eu gosto dessa metáfora do constrói músculo, né? Você constrói músculo, né? Para lidar com algumas coisas, né? E eu estou percebendo, a gente tem acompanhado, e os músculos estão ficando muito flácidos para algumas questões, né? Então, não sei se causa depressão. Aí eu acho que é difícil a gente falar, porque então vai depender dessa pessoa em particular, como ela lida e que recursos ela tem, né? Então, não dá para a gente generalizar, né? Eu imagino que seja muito difícil porque você não tem muito controle, né, sobre o que existe na internet, e se o seu filho acessa a internet, é muito difícil também você controlar o que ele vê, né? Mas, de qualquer forma, pensando no que você respondeu, né, mesmo que, digamos, ele só tenha contato com coisas, com informações agradáveis e saudáveis, digamos, ainda assim é um contato diferente do que se tem na vida fora do computador, né? Com certeza. Eu imagino por isso seja de alguma, mesmo que você não esteja acessando coisas negativas, também não é o ideal para o desenvolvimento de uma criança. Que a gente edita, né? O contato com a internet a gente edita, né? A gente tira, não tá bom, a gente tira, né? A gente escolhe, né? E na vida acho que não, né? Gostaríamos, mas não. De verdade, não, né? A coisa nos chega e a gente tem que lidar. Né? Então, eu acho que a flacidez do músculo que eu estou contando, eu acho que tem a ver com isso, né? Também, não só, né? Acho que é simplista demais a gente falar que é só em relação à internet, né? Eu acho que tem todo esse caminho aí que eu tô querendo marcar, né? De construção paulatina de mente e de recursos para lidar com a vida, né? Agora, nos adolescentes, a gente percebe, né? Contato com os adolescentes, né? É cruel, né? Porque tem um modelo, né, muito ideal de relação, de beleza, de recursos, né? Então, as edições, né, do Instagram, né? Não comportam uma vida humana, né? Então, todas, né? É tudo editado, né? E isso tem um impacto, a gente percebe nos atendimentos, né? De como é que se faz para lidar quando o outro não respondeu 1 minuto depois o WhatsApp, né? Por exemplo, né? Porque tem que ser 1 minuto, não pode
né, demorar 15, meia hora, Sim. né? Como é que é essa? Gosta de mim, não gosta de mim, Sim. né? Eu não sou... É tudo muito, com adolescente mais ainda, né? Tudo muito absoluto, né? Então, ou é ou não é. E a questão da internet, eu acho que talvez fortaleça essa ideia, né? De que ou é uma coisa ou é outra, né? Não é essa construção, esse caminho. E essa questão de estar tudo pronto, eu acho que cria uma falsa ideia, né? De que não tem que ter uma certa dor também, né? Sim. Porque a gente não sabe se o outro realmente gosta da gente. Às vezes acha que sim, às vezes, né? Às vezes não, né? Dá um sinal aqui, outro volta atrás, né? Eu acho que é isso, né? Então, como é que os adolescentes lidam com isso nestes tempos, né? Porque sempre foi assim, né? Mas era mais... né? Tinha coisa presencial, tinha esse teste na realidade, sim, né? Sim. Acho que seu conselho de estar perto, acho que ele vale nesse caso também, que a gente, pensando naquela... Lembra daquela série do 13 Reasons Why? Imagino que tenha dado um tanto de trabalho para vocês dessa área. Faz parte. Para isso que a gente está aqui. E aí chovem questões, né? Tipo, vou... Sempre, sempre a solução que a gente vê mais é tentando cercear o acesso àquilo, né? Ou internet, ou o que quer que seja, né? Isso sempre me pareceu uma saída um pouco ruim, porque é impossível, né? Primeiro, você não consegue fazer isso 100% do tempo. E também porque me parece um jeito ruim de você justamente ensinar, né? Para a pessoa o que você está querendo fazer, né? Com aquela atitude, ou porque você está tentando fazer com que aquilo seja absorvido de uma outra forma, né? Eu queria que você desse alguma orientação nesse sentido, porque os pais ficam sempre querendo uma coisa. Nossa, não, então essa série eu estou ouvindo que está deixando as pessoas muito, muito vulneráveis a suicídio. Minha primeira atitude é, vou tirar o login do meu filho, né? Ela vai em outro lugar, obviamente, se quiser. Queria que você desse alguma orientação nesse sentido para essa angústia de pais, né, principalmente. Então, eu acho que a orientação, se é possível dar alguma, né? Eu sempre fico muito desconfiada se a gente consegue atingir todo mundo com uma única orientação. Eu acho impossível, mas eu acho que é isso que eu estou te dizendo, né? Quer dizer, esse sujeito não chega com 15, ele começou lá atrás, né? Quer dizer, poder construir junto com ele, né, recursos até para assistir um seriado desse e se afetar, sim, porque não tem como não se afetar, mas não grudar naquilo, né? Não grudar, não se espelhar naquilo, né? É poder servir de espelho para o filho, né? Que é isso, uma das funções lá de trás, né, lá do começo, é justamente essa, né? Espelhar o bebê, né? Poder reconhecer esse bebê, poder reconhecer essa criança que está crescendo, que não é mais um bebê, depois reconhecer esse adolescente que agora tem outras questões, né? Então, vir acompanhando isso, né? Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa importante ou primordial. Concordo com você, eu acho que tirar, cercear, ela não é eficiente, né? É frágil, é frágil. E cria um mistério, né? Para os mistérios aí, né? Tem detetives, né? Que adoram mistérios, né? Se for proibido... Tanto melhor. Tanto melhor. Mas essa é uma questão importante também, né? Porque essa discussão de se vangloriar o ato suicida, né? Porque tem isso, né? Quando começou a aparecer, né, o seriado e as discussões acerca do seriado e que coincidiu depois, né, com perda de alguns adolescentes, né? Que de novo, né? Que foram adolescentes que foram notificados, porque a gente sabe de casos que não foram notificados, né? Então, essa também é uma questão, né? O efeito contágio, que a gente sabe que é complicado e perigoso. Né? Mas o efeito contágio, eu acho que só existe, não sei, estou me arriscando a dizer isso aqui, né? Porque talvez não teve algo que foi construído aí, né? Ou não tem se privilegiado, né? Essa construção paulatina de recursos para lidar, porque a adolescência sempre foi sofrida, né? Sim. E, doutora,
para concluir, né? Você tem notado nesse seu trabalho com os profissionais uma melhora na recepção deles quanto a essas questões? Eu sou uma pessoa otimista. Você ainda consegue ser otimista, né? Eu sou teimosa. Tento ser. É que eu acho que acho que o mais forte do trabalho, e que eu acho que o que acaba acontecendo mais, de um jeito mais legal, é a sensibilização. Para as questões, né? E a sensibilização passa pela gente, né? Não adianta eu estar preocupado com o meu aluno, né? Ou o meu paciente, né? Se eu não me preocupo com essas questões dentro de mim, Sim. né? Se eu não abro espaço para isso. E, por incrível que pareça, essas minhas falas, essas conversas, né? Que a gente tem tido, eu acho que até pela forma como eu abordo, eles me dão um feedback no sentido assim, nossa, eu não estava pensando nisso, agora eu estou pensando, olha, então até eu. Que eu acho que, assim, né, implica o outro, né? Sim. Porque não adianta você fazer um trabalho da cabeça para cima, né? Do pescoço para cima, né? Você tem que estar implicado. E adolescente, criança, percebe quando você está de verdade implicado e quando você está lá para constar. Sim. É só um trabalho burocrático que eu aprendi a fazer e aí eu vou atuar dessa forma. A presença não só do pai, da mãe, presença verdadeira, com espaço verdadeiro, não é só importante para o pai, né, a partir do pai e da mãe, mas dos profissionais que lidam com a criança e com o adolescente. Sim. Né? Doutora, como sempre, né, tem alguma coisa que a gente não trabalhou aqui que você acha importante ressaltar? Eu acho que isso, né? Reforçar o lugar para os sentimentos, às vezes, que não são tão legais, que a gente gostaria de exterminá-los, mas não adianta a gente exterminá-los, né? Porque não é verdade que a gente vai exterminar, sem antes, né, ficar com eles, aprender com eles, dar um caminho para eles, né? E isso forma músculo para a gente lidar com as questões difíceis, né? Mas dá sentido também, né? Sim. Muito obrigado, doutora. Espero que tenha ajudado bastante nosso público. Eu também gostaria de ajudar muito. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Nesse episódio, a gente fez uma coisa um pouco diferente, que foi pedir, né, para o nosso público mandar perguntas. E foi muito legal. A gente realmente recebeu, a gente percebe que é um assunto que tem demanda, né? E é muito legal porque as pessoas mandam perguntas que às vezes a gente não pensou, porque é justamente quem tá ali, talvez passando por um momento em que aquela questão tá afligindo, né? Então a gente planeja fazer isso. Então fiquem ligados nas redes do Dr. Drauzio Varela, que quando a gente tiver a próxima pauta, a gente vai lançar, né, algum post pedindo perguntas, né, e sugestões para vocês mandarem pra gente. Obrigado. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.